consagra sobre o altar. Olá! No vídeo de número 077, que é o anterior, nós terminamos a oração eucarística com a doxologia, palavras de louvor, que tem que terminar com aquele amém, com bastante entusiasmo. Passada então a oração eucarística, nós continuamos ainda na liturgia eucarística e agora nós vamos ter os ritos da comunhão e os ritos finais. O rito da comunhão, logo depois do amém da doxologia, ele começa com o Pai Nosso. O padre, o presidente da celebração, ele convida todos da Assembleia a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Essa oração é chamada de oração dominical. Relembrando, dominical vem de dominicus. Dominicus se traduz por senhorio, pelo dia do Senhor, dies domini. Lembra? A gente explicou que dominus é a palavra em latim que se traduz por senhor. Quando a gente em português fala domínio, é o senhorio. Dies domini é o dia do Senhor. Então, a oração dominical é porque no domingo, que é o dia de preceito, nós fazemos essa oração do Pai Nosso. Mas a Igreja, posteriormente, colocou essa oração que Jesus mesmo ensinou aos apóstolos, aos discípulos, que pediam: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou essa oração, oração do Senhor. Então, em todas as missas agora, todas, em que horário for, que dia da semana for, o tempo litúrgico que for, a oração dominical, a oração do Senhor, né? Pai Nosso, sempre estará presente. Então, começa o rito da comunhão com a oração do Senhor, dominical, a oração do Senhor, Pai Nosso, que nós vamos, no final aqui do nosso curso, que é a última parte do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa tão fundamental oração da Igreja, porque é ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Terminada a oração do Pai Nosso, vem esse rito da paz. É bom que a gente entenda com clareza o que significam essas orações pela paz. Porque às vezes pode acontecer de que as pessoas achem que a gente está só pedindo a paz no mundo. A paz no mundo, nós não vamos conseguir. Ela é impossível de ser conseguida, a paz no mundo atual, antes da volta do Senhor. Por quê? Porque as nações, os poderosos, eles se enfrentam, eles procuram o domínio do mundo, eles têm aquela ganância, aquela sede de poder, custe o que custar, a exploração, né? Toda essa opressão dos poderosos, que o próprio Cristo disse, isso sempre vai ter. Por isso que sempre vai ter pobres entre vocês, por causa dos poderosos que oprimem as pessoas. Então essa paz, ela é impossível. A gente reza também pedindo essa paz, mas com muita dificuldade ela vai ser obtida. Praticamente é impossível. Mas que paz então que a gente pede para que a gente possa se aproximar com o coração purificado, para
receber o Senhor na Eucaristia? A gente pede a paz interior de uns para com os outros. Mais uma vez, lembrando aquela passagem dos Evangelhos em que Jesus nos ensina: se você tem alguma mágoa, se você tem raiva, se você tem alguma desavença com o seu irmão, entre primeiro na paz com esse irmão. A oração da paz é a oração da comunidade. Esse rito da paz é para que a gente se aproxime da Eucaristia sem rancor, sem ódio, sem raiva dentro de si mesmo. Se você não pode sair dali para ir primeiro se reconciliar com o irmão, pelo menos na sua intenção, você já tem que tomar essa atitude de se reconciliar. Já começamos a missa com o ato penitencial também nesse sentido. Agora, no rito da paz, a gente lembra novamente essa necessidade da paz na comunidade. Como é que pode existir uma comunidade em que tem intrigas, em que tem falatórios, em que tem picuinhas uns para com os outros? O próprio Paulo, já nas suas cartas, ele chamava a atenção das comunidades para que vivessem essa paz. Então, tem as orações próprias, a missa, né, em que nós também participamos, claro, nós temos que participar de toda a missa, do começo ao fim, e a gente então, hoje não temos mais, digamos, o abraço da paz, mas quando acontecia, ou se voltar a acontecer o abraço da paz, ele é discreto, ele não é um momento de festa, de dar parabéns às pessoas, não é por aí, né? O abraço da paz ou o cumprimento da paz significa justamente isso. Queremos paz entre nós, a paz de Cristo. A paz do Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, né? Então é Jesus Cristo presente na Assembleia, Jesus Cristo na Eucaristia, então existe essa confraternização espiritual. Somos todos filhos adotivos de Deus. Para que intrigas, fofocas, né? Coisinhas, picuinhas entre nós na comunidade? Feito isso, o padre vai fazer a fração do pão. Lembre-se que lá na consagração, na oração eucarística, na anamnese, nas palavras, na narrativa da instituição, nós ouvimos: Jesus tomou o pão, partiu-o, mas não é naquela hora que o padre parte, fracciona a hóstia, não. Ele só narra como foi. Durante a consagração, ele faz a narrativa da instituição da Eucaristia por Cristo. Distribuir o pão desde os primórdios é nesse momento. Aí o padre fraciona a hóstia. Tem também aquele sentido de que nas primeiras comunidades cada pedaço do pão era até levado a comunidades mais distantes. Esse é o sentido da fração, que é a distribuição, que é a partilha, né, do pão eucarístico, o pão da vida, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, na hóstia consagrada, e um pedacinho, uma partícula da hóstia, o padre parte e coloca no sangue de Cristo que já está no cálice. E ele, inclusive, faz essa oração. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, nos sirva para a vida eterna. Então, ali mostra a união do corpo e do sangue de Cristo. Mesmo que
numa partícula que nós recebemos na hora da comunhão, ali também tem Jesus Cristo todo, Jesus Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Enquanto se faz a fração do pão, a Assembleia faz essas orações. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Na terceira vez, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aquela mesma paz que nós fizemos a reflexão há pouco. Bom, antigamente, quando tinha muitos fiéis e eram mesmo pães ázimos e demoravam um pouco mais para fracionar tudo, para se fazer a partilha com todos os presentes na Assembleia, a oração do Cordeiro de Deus, na fórmula das 2 primeiras vezes, ela era feita continuamente. 4, 5, 6, 7 vezes durava a fração dos pães pelos diáconos ou pelos próprios, pelo próprio padre. Então, só se falava o encerramento, dai-nos a paz, quando terminava essa fração do pão. Mas hoje, como já vem as hóstias, todas consagradas, já preparadas, então essas 3 vezes, ou mesmo que seja cantado, já é o rito. E pode ser rezado ou pode ser cantado. Então, a fórmula é essa que nós citamos há pouco. Terminou esse rito da fração do pão, aí vem a própria comunhão, em que o presidente da celebração comunga, comunhão ali para os ministros, para os que só servem o altar, mas a gente quer destacar a palavra comunhão. Da onde vem essa palavra? Comungar é entrar nessa união com a igreja. Essa imagem aqui, ela é bastante significativa, porque todo o povo de Deus, toda a igreja está ali na hóstia. Por quê? Quantas vezes nós já falamos que o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, todos nós estamos, todos os filhos adotivos de Deus, sejam os que estão aqui na terra, igreja militante, sejam os que estão lá no purgatório, na purificação, a igreja padecente, sejam os que já estão no céu, igreja triunfante. Então, todos os santos dos céus, os santos do purgatório, os santos da terra, que somos nós que aqui estamos, apesar que ainda pecadores, mas somos filhos de Deus que é santo, então nós somos filhos do santo, santo, santo. Por isso que nas Escrituras nós já encontramos Paulo e os apóstolos, considerando a todos como santos. Ainda não na glória eterna, aqui na terra, mas podendo se considerar assim por sermos filhos adotivos daquele que é santo em plenitude. E nós estamos em comunhão. Nós já não falamos quantas vezes que a igreja, a cabeça é Jesus Cristo, nós somos os membros. Então, quando a gente comunga, a gente não comunga só a cabeça, a gente não comunga só a cabeça que é Jesus Cristo, a cabeça da igreja. A gente comunga o corpo todo, toda a igreja. Isso que é entrar na comunhão dos santos, comunidade. Sempre estamos refletindo
que um cristão católico, ele não pode se considerar um católico autêntico se ele não está inserido na comunidade, vivendo a serviço da comunidade, porque ele come o mesmo pão, bebe o mesmo sangue e tem em si o mesmo Espírito. Olha aqui essa frase como exemplo do 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Já que há um único pão, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Então todos os que estão ali na assembleia comungam, Jesus Cristo está em todos, em todas as pessoas, em todos os irmãos e irmãs. Somos uma mesma família. A palavra irmãos e irmãs não estão aí como apenas uma coisa simbólica. Não, somos de verdade irmãos e irmãs. Eu diria, numa forma assim muito teológica para se falar, digamos, ou muito ousada, que nós somos irmãos sanguíneos. Quem que são os irmãos sanguíneos? São os filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Irmão sanguíneo. Parente significa isso, que é da mesma família sanguínea. Parente é assim. Ora, se nós todos bebemos o mesmo sangue de Cristo na comunhão, todos nós temos em nós circulando o sangue divino que nós adoramos, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos em Cristo irmãos sanguíneos. Não é possível, então, a gente não se viver nessa comunidade de irmãos e irmãs, mas de fato, como irmãos e irmãs na paz de Cristo. Olha que sentido bonito que nós temos na comunhão. E nós sempre vamos aqui estar refletindo e comentando. Não é de bom tom a pessoa receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se transformando num sacrário, ou seja, você é sagrado, você é um corpo sagrado, templo do Espírito Santo desde o batismo. Como é que uma pessoa não vai sair da Santa Missa melhor do que entrou, do que chegou? É o que nós vamos ver agora na oração pós-comunhão. Terminada a comunhão, todo mundo servido, todo mundo comeu, todo mundo tem que se sentir saciado, porque comeu a palavra de Deus na liturgia da palavra, comeu o corpo, sangue, alma e divindade, o pão eucarístico, o pão da vida eterna, aquele que nos salva está em nós. Nessa oração pós-comunhão, a gente pede que os frutos do mistério celebrado hajam em nós, sejam produzidos. Quando o bispo ou o padre, oremos. Está quase terminando a missa. E vocês percebam que, feita a comunhão, não há mais nada o que fazer. A Santa Missa praticamente está completa. Agora nós já estamos, depois dessa oração, nos ritos finais, no encerramento. Conforme o mandamento que nós temos, assistir missas inteiras desde o princípio. Lá, nos primeiros vídeos sobre a Eucaristia, nós pedimos isso. Não se deixa para chegar atrasado na Santa Missa. Não pode. Que isso, né?
Temos que chegar até antes de começar e permanecer até o final. Logicamente, essa oração, às vezes, já tem gente saindo da igreja, mas não é o correto, né? Então, essa oração é para que essa comunhão que recebemos produza frutos em nós e para a comunidade. Os ritos de encerramento, também chamados ritos finais, porque depois dessa oração, pós-comunhão, tem os avisos, né, para a comunidade, breves comunicações, se necessárias. É claro que nós temos que acompanhar a vida da comunidade. Não se pode, chato falar assim, né, mas ficar reclamando, resmungando porque tem avisos. Não é por aí, né? Os avisos, as pessoas vão receber lá nos seus lugares interessados. Há que ter interesse em saber a vida da igreja, o que está acontecendo, a que nós estamos sendo convocados, o que a igreja espera de nós. É com esse interesse, a gente já começa a demonstrar essa união pela comunhão, essa vida comunitária, a partir, por exemplo, desse momento dos avisos. Ver se tem algo aí para eu tomar conhecimento, se precisar fazer alguma coisa, precisar me engajar. É esse interesse que são os frutos da comunhão. Então, que a gente tenha, não digo paciência durante os avisos, mas interesse. É por aí. Feito isso, o padre, o presbítero, o presidente da celebração, vai dar a bênção, que pode ser simples ou solene. Solene, o presidente da celebração, ele pode sempre escolher aos domingos uma bênção solene. Ela é mais utilizada nas festas e solenidades. Dada a bênção, vem a despedida da assembleia, do povo, pelo diácono ou pelo sacerdote. Olha aqui, para que cada qual retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. É aqui que nós chamamos a atenção para que as pessoas saiam melhores do que chegaram, do que entraram. Porque essa comunhão tem que ser transformadora. A comunhão tem que fazer a pessoa progredir nessa ascensão espiritual, viver essa presença de Jesus Cristo na sociedade. Como assim? Você não está com Jesus Cristo? De tanto comungar, você vai poder dizer como Paulo em Gálatas capítulo 2, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, se é Cristo que vive em você, você está saindo da igreja como um fiel, autêntico discípulo de Jesus Cristo. E aí você vai agir como fermento na massa, como luz do mundo, como sal da terra. É aí na sociedade. Você está indo para casa, você está indo para a escola, você está indo para o trabalho, você está indo para o lazer, seja onde for, você tem que ter um comportamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo, o modelo, e é aquele no qual você se espelha para conseguir a salvação. Isso é voltar depois de tanta maravilha, tantos dons que a gente recebe na Santa Missa, voltar alegre, entusiasmado para a ação. Por isso se diz, terminou a missa, começa a missão. Por fim,
já deixando o presbitério. Nós saímos também do presbitério junto, toda a assembleia. O padre, o sacerdote, o bispo, o diácono beijam o altar, o lugar sagrado do sacrifício, como nós já refletimos, fazem uma inclinação profunda, com muito respeito ao altar do sacrifício. Não é uma simples reverência, né? Como a gente também já aprendeu aqui, mesmo quando a igreja está vazia, a gente passa lá, né, de um lado para o outro, ao passar pelo corredor central, reverência, inclinação para o altar. Desse altar nos vem a salvação. E assim nós terminamos, né, mais especificamente como acontece a celebração eucarística, a Santa Missa. Foram vários vídeos, mas mesmo assim ainda foram reduzidos, resumidos, porque para se falar de todos os detalhes de uma Santa Missa, aí já é num curso de liturgia, né, com um tempo maior. Mas no próximo vídeo, nós sempre esperamos você aqui, porque convidamos você a se inscrever no canal para ter esse curso completo a respeito da nossa fé, porque nós vamos continuar falando da Eucaristia. Tem mais alguns vídeos a respeito, porque é o ápice da vida cristã. Tá? Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.